capítulo 3, A quem Deus procura. Uma convicção que Deus trouxe ao meu coração nos últimos anos é que Deus não vê o seu reino como a gente vê. Na nossa pobre perspectiva, o reino de Deus será implantado na terra através de seus apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Esses seriam os homens pelos quais o Senhor estaria procurando. Não tenho dúvida que tais homens são extremamente importantes no crescimento e na expansão do reino de Cristo na terra. Entretanto, os céus não respondem a eles. Não teremos apóstolos ou pastores na eternidade. Deus não está por aí nas frentes missionárias à procura de um apóstolo ou entre seu rebanho tentando encontrar um pastor. Deus não está peregrinando pelas cavernas em busca de algum profeta ou ainda visitando as bibliotecas dos institutos bíblicos à procura de mestres. Não. Esses homens, Deus não os procura. Na verdade, Deus os tem. Ele oferece-os à igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Ora, se não são esses que o Pai está à procura, então quem são? Quais os homens que o Senhor está em busca na terra? A Bíblia apresenta dois tipos de pessoas pelos quais o Pai procura. A primeira delas pode ser encontrada nas palavras do próprio Senhor quando encontrou com uma mulher samaritana no poço de Jacó. Ao responder sobre a geografia correta da adoração, Jesus revelou àquela samaritana que a geografia correta da adoração é o espírito humano. Revelou ainda que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. Em Isaías 59 encontramos a terra atolada em iniquidade. Deus olha para a cidade e está admirado. A violência tomou conta das praças, o direito recuou, a justiça se escondeu, e quem tenta andar correto é vítima de opressão. As nações estão em completa corrupção, vivendo intensa depravação moral. Deus está perplexo. Não por não encontrar bons governantes, reis justos ou ainda juízes que julguem com equidade. Na verdade, Deus está perplexo por não haver um intercessor. Isaías 59:16, Deus está à procura de intercessores. Adoradores e intercessores são aqueles para os quais a eternidade responde. Vamos voltar a um texto bíblico que já estudamos anteriormente, Apocalipse 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse texto é extraordinário em suas revelações. Diante do Cordeiro, sem cessar, dia e noite, são apresentados adoração, harpa e intercessão, taças cheias de incenso. Toda a dinâmica da eternidade é alterada quando adoradores e intercessores se posicionam diante do trono. Entende por que Deus está à procura de tais pessoas? É extraordinário ver que Deus está levantando uma geração que sustenta a harpa e taças diante do Cordeiro. Quando penso em harpa e taça, não há como não pensar no movimento global de oração que o Senhor está levantando na terra como catalisador de cultura de avivamento. Todo avivamento é resultado de movimento de oração. Foi assim em Atos 2. Eles estavam reunidos em oração quando de repente veio do céu a manifestação do Espírito Santo. Ouvi alguém dizer que as coisas demoram muito para acontecer de repente. Todo de repente é resultado de acúmulo de taças cheias de incenso. Orlando Boyer, em seu livro Atos, o Evangelho do Espírito Santo, questiona e responde: qual o segredo de avivamento? Não há segredo algum. O avivamento sempre vem em resposta à oração. É bem verdade que a oração desapareceu de muitas igrejas locais. Tenho ouvido pastores reclamarem que suas ovelhas não oram mais. Sei que isso é real em muitos lugares, mas sei também que um exército sem precedentes de adoradores e intercessores estão enchendo taças e mais taças de incenso diante do Cordeiro. Desses, os dias do tabernáculo de Davi, adoração e oração
contínua tem estado presente na história. Um dos maiores exemplos disso é o movimento de adoração liderado pelos irmãos moravianos no século XVII. Eles levantaram uma vigília de oração 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, que durou mais de 100 anos. Que extraordinário! Já imaginou uma reunião de oração que durou incessantemente mais de um século? Isso não é fantástico? Outro exemplo inspirador foi a montanha de oração em Seul, na Coreia do Sul. Há relatos de mais de 1 milhão de pessoas visitando todos os anos aquela montanha de oração. A Casa Internacional de Oração em Kansas City é outro exemplo do que Deus está fazendo no mundo. Desde setembro de 1999, eles sustentam adoração e intercessão 24/7. Já se passaram 21 anos de uma reunião incessante. Hoje, salas e casas de oração estão espalhadas em todo o mundo. Indonésia, Egito, Israel, Irã e China são apenas algumas das nações que têm recebido salas de oração incessante. Há dados de mais de 25 mil salas de oração funcionando ininterruptamente no mundo. Diante de um movimento global de oração sem precedentes na história, não se pode esperar nada menos que um derramamento do Espírito Santo como jamais visto em séculos passados. Deus trará o maior de todos os avivamentos sobre a última geração da igreja. Em Joel 2:28, temos a promessa para os últimos dias: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tenho ouvido pastores afirmarem que essa profecia se cumpriu integralmente no dia de Pentecostes. De fato, nas palavras de Pedro, iniciou um cumprimento naquele dia. Ali foi a primeira chuva, mas ainda falta a última. É da natureza de Deus deixar o melhor vinho para o final da festa. Nossa oração incessante é: ó Senhor, faz outra vez. Adoradores e intercessores diante do trono do Cordeiro. Harpas e taças sendo apresentadas incessantemente. Nos céus, seres viventes e anciãos estão apresentando sem cessar adoração e intercessão diante do trono. Deus está à procura de adoradores e intercessores para que a vontade do Pai seja cumprida e aqui na terra seja como é nos céus. Amo histórias de avivalistas. Elas me inspiram e enchem o meu coração de esperança. Um dos homens mais extraordinários que viveu nos últimos séculos foi Smith Wigglesworth, chamado por muitos como o apóstolo da fé. Suas experiências de cura divina, ressurreição de mortos e outros milagres extraordinários são maravilhosos. Diz que sempre que Smith contemplava a cachoeira do Niágara, com suas poderosas correntes de águas, ele orava com lágrimas nos olhos e dizia: da mesma maneira, meu Deus, da mesma maneira em mim. Há uma cachoeira incessante com fragorosas torrentes de águas. Desde o Pentecostes, ela foi escondida nas florestas do coração do Pai, nas fendas das montanhas secretas da adoração e da intercessão. Só pode ser encontrada pelas trilhas estreitas de um coração quebrantado e inteiramente rendido. Ao nos deparar com essas infinitas possibilidades, só nos resta clamar com o coração em lágrimas: da mesma maneira, meu Deus, da mesma maneira em mim.